Oi galera, eu sou a Paola do blog Livros e Fuxicos e hoje eu vou mostrar pra vocês quais foram os livros que eu li no mês de abril. Como vocês perceberam, eu andei um pouquinho ausente do canal, eu peguei uma gripe, então eu acabei ficando sem gravar. Hoje a minha voz ainda tá meio rouca, ainda estou um pouquinho fanha, então eu peço que vocês desconsiderem se estiver muito diferente do costume, certo? Bom, abril foi um mês bem bacana, eu li livros muito bons, foram 8 livros no total. Um deles, que foi o primeiro, foi um e-book. Eu comecei o mês lendo O Amor Não Tem Leis, é de uma autora nacional. Até pouco tempo ele estava disponível para ser comprado na Amazon, um valor bem pequenininho, mas a autora fez tanto sucesso que o direito das obras dela, que eu não tenho certeza se vai ser uma trilogia ou uma duologia, foram adquiridos pela Suma de Letras e o primeiro romance vai ser publicado, ao que tudo indica, e pelo que eu vi na internet, ainda no segundo semestre desse ano. Eu gostei bastante do romance, ele tem cara de fanfic, aquelas histórias escritas online, que são geralmente mais rápidas, mas eu tenho certeza que quando ele for passado para livro, a autora vai ali modificar algumas coisas. Mas a ideia geral da história é bacana, é uma moça que ela perdeu muito, a mocinha ela teve muita dificuldade na vida, e aí ela aprendeu a curtir o máximo sem se apegar sentimentalmente a ninguém. E aí o outro narrador é um mocinho que ele sempre foi muito certo de tudo que ele tinha, ele sempre soube o que ele queria e ele foi atrás e conseguia. E aí essa moça vai trabalhar no escritório dele como estagiária, e daí vocês já imaginam o que acontece, os dois se envolvem, eles não podem se envolver, e aí começa a rolar sentimento, mas ela tem medo, então tem muitos problemas. A história, assim, essa parte emocional, assim, romântica é bem bacana, me lembrou um pouco Cretino Irresistível, porque os dois têm personalidade muito forte nesse O Amor Não Tem Leis. Só o final que é muito trágico, mas ainda assim eu gostei da história, espero que a autora faça sucesso, bastante sucesso quando o livro for publicado pela Suma. Vou deixar o link aqui do Scooby para quem quiser ver a capa certinho e o nome da autora, beleza? E aí eu comecei o mês de abril, eu falei pra vocês na última caixinha de correio, numa onda muito livros azuis. Dos 8 livros que eu li, só 2 não foram com tons de azul, que é esse e-book e o segundo livro que eu li no mês, que foi Hyperbole and Health, da editora Planeta. Já tem vídeo aqui no canal, vou deixar um link para quem quiser conferir. É o único livro, né, fora esse e-book que eu já falei pra vocês que não é com a capa com algum tom de azul. Foi uma leitura relâmpago pra lançar uma campanha da editora de você escrever uma carta pro seu eu do futuro. Eu escrevi a minha, foi uma ação muito bacana de você parar pra pensar onde você vai estar daqui 10 anos. E o livro em si também é bem bacana, é daquele meme O Que Nós Queremos, que fez muito sucesso no Facebook, e que é desse site aqui, desse blog, onde a autora fala sobre experiências da vida dela, contando de forma cômica com esses personagens em desenho. Então, o livro, não sei se vocês conseguem ver, ele tem módulos coloridos. Cada um desses módulos conta uma história diferente. Então ele é todo em desenhos, todo colorido, e aí cada hora que vai mudando esse fundo a gente muda uma história. Então é uma leitura super rápida, divertida, engraçada, mas ao mesmo tempo ele é reflexivo, porque ele tem histórias aqui sobre a personagem que faz a gente pensar um pouco sobre como ela é. Ela tem ali algumas síndromes, alguns medos e um pouquinho de depressão, então tudo isso reflete na forma como ela vê o mundo, vê as pessoas, e é bem bacana, tem uma mensagem muito boa, então eu gostei bastante do livro, super recomendo. E aí começou os livros azuis, todos agora têm tom de azul. Eu não sei que deu em mim, eu falei, eu vou ler só livros com a capa azul e tal, até tinha outros livros que eu queria ter conseguido ler, mas não deu tempo. Mas tá. Aí eu comecei a minha maratona de livros azuis com 20 Garotos no Verão, da Sarah Ockler. Seria melhor o título se fosse O Verão dos 20 Garotos, porque 20 Garotos no Verão pode aparecer uma conotação diferente do sentido, mas beleza. A capa do livro é muito linda e a história é incrível.
Eu já sabia que eu ia gostar desse livro, mas eu pensei que ele tinha uma conotação emocional totalmente diferente me foi apresentada pela autora. A história realmente ela é emocional, ela é emotiva, ela é sentimental. Conta a história de 3 jovens que eles sempre foram amigos, são vizinhos, né, 2 irmãos e uma amiga, que é essa amiga que narra a história, e eles sempre foram muito apegados. E aí essa amiga se apaixona pelo melhor amigo, então eles ali criam um relacionamento, já não é mais um trio, é uma dupla, e eles estão prestes a enfrentar os pais, e assim, não que não fosse possível, mas mudar a característica de amizade para romance. Até que acontece uma tragédia na vida deles e o que eles viveram acaba ali. Então é muito forte essa perda, esse marco, e no que ficou nessa personagem de que só ela sabe tudo aquilo que ela viveu de especial nesse momento desse romance. E aí a gente tem uma narrativa que eu imaginava que seria toda focada nesse drama, nessa perda, nesses medos, mas muito pelo contrário, por ela ser jovem, né, por se tratar de jovens, trata de um recomeço. Elas vão ter um verão novo e querem recomeçar a vida, querem aproveitar, e aí lança o desafio dos 20 garotos para conhecer mais garotos, para realmente se divertir nesse verão. E o bacana é que esse momento realmente vai ser de mudança, mas não só de diversão, vai sim de reconstrução. Elas vão aprender mais sobre amizade, eu digo elas porque são as 2 amigas, né, daquele trio, e elas vão aprender a se conhecer, a reconstruir, a curar as feridas, se transformar, e tudo sem deixar de lado aquele aspecto juvenil, do jovem, de querer, sei lá, de ir para uma festa, de conhecer pessoas bacanas. E então tem os 2 pontos, o emocional e a parte divertida, tipicamente juvenil, e isso me conquistou muito, porque a autora abordou temas como depressão, morte, estruturas familiares que não estão preparadas para lidar com perdas fortes, né? Esses abalos tipicamente familiares. E ela aborda isso muito bem por tratar de uma forma muito real. Assim, a vida desses jovens não parou, ela continuou, mas eles estão modificados e vão continuar sendo modificados pelo tempo. Então é lindo, gostei demais. Ao mesmo tempo que eu me diverti, me emocionei, torci para esses laços, amizades familiares serem reconstruídos para um possível novo romance e um novo recomeço. Muito bacana, super recomendo. E aí eu li Uma Vez da Vida, da Marianne Kavanagh, que é um livro que eu não estava esperando muito dele, e no começo eu li as primeiras páginas, eu tinha certeza que eu não iria gostar por causa da narrativa da autora. Ela não separa as falas com travessões, ela é no meio do parágrafo em aspas, que é uma coisa que vários autores utilizam, mas que não me agrada muito. Então isso logo de cara já fez eu achar que eu não ia gostar do livro. E aí passou algumas páginas, eu fui me envolvendo mais e fui descobrindo qual que era a ideia da história e me apaixonei. O título é Uma Vez na Vida, Todo Mundo Tem Uma Alma Gêmea, porque ele fala exatamente disso, sobre almas gêmeas. A autora aborda assim esse contexto clichê de que todo mundo tem a sua cara metade, mas coloca 2 personagens que realmente são feitos um para o outro. Todo mundo sabe, eles têm um círculo de amizade parecido, moram perto, mas eles nunca se encontraram. Mesmo assim, todo mundo que conhece os 2 sabe que eles são feitos um para o outro, que eles são perfeitos, que eles dariam um casal perfeito, mas eles nunca se encontraram, mesmo que eles discutem, as pessoas falando, você conhece fulano, ele é sua alma gêmea, e acabem ficando acostumados com um com o outro, sem se conhecer, eles nunca tiveram a oportunidade de descobrir se eles realmente eram almas gêmeas. E aí o livro vai passando com o tempo, ambos passando por dificuldades profissionais, emocionais, familiares, tendo que se reencontrar. Assim, começa como jovens new adults, tipo, assim, bem jovens, bem focados no trabalho, preocupados com o que vai ser o futuro, e aí vai amadurecendo ao decorrer do tempo, passando os anos, ali vai avançando na casa dos 20, descobrindo o que eles realmente querem, até chega aquele ponto deles pensarem se o que eles estão fazendo é o que eles realmente almejam para o futuro, profissional, familiar. Então é bem bacana, primeiro, por
falar disso, desse tempo longo de um processo dali de um jovem na casa dos 20 anos até os 26, esses anos que se passam, passa até mais se eu não me engano, e conforme a pessoa vai amadurecendo, vai crescendo e colocando outras prioridades, criando novas prioridades. E também é bacana por intercalar entre os dois pontos de vista dos dois personagens que são almogêmeos, mas que não se conhecem, e como é incrível, eles estão sempre no mesmo ambiente, às vezes eles estão no restaurante um do lado do outro e eles não fazem ideia nenhuma. E também porque os dois estão precisando um do outro e não fazem a mínima ideia, então é muito incrível. Você começa a ler e você pensa, mas ele tá do seu lado, ou ela tá ali do seu lado, tá na poltrona do lado, vai lá e conversa, porque você sabe que eles vão dar muito certo, mas realmente tudo tem seu tempo, seu momento. E quando eles se conhecem, eles se encontram pela primeira vez, parece que eles já se conhecem há um tempão. E aí eles sentem aquele impacto de minha alma gêmea, de você olhar no olho da pessoa e você ter certeza que é ela. Até tem um trecho que eu coloquei na resenha que o George, que é o mocinho, ele fala que quando ele com ela, tudo fica certo. Ele não precisa mais procurar e lutar e buscar porque esperar alguém que vá aceitar ir pelo caminho com ele, porque ela já tá ali na metade do caminho esperando ele. Então é bem bacana, é muito lindo. É um livro muito gostoso que eu super recomendo. Adorei. E aí, mais um livro azul. Eu li Colin Fisher, da editora Novo Conceito. Ele é um livro bem fininho, super rápido de se ler. E eu gostei, logo de começo eu gostei, porque a narrativa trata de um garoto de 14 anos com síndrome de Asperger. Eu já falei pra vocês dessa síndrome no blog várias vezes, que é uma espécie de autismo, é uma das variações do autismo. Muitos estudiosos chegavam a colocar eles na mesma categoria, mas como as pessoas portadoras de síndrome de Asperger, elas não têm aquela dificuldade da fala que é tão comum nos autistas. Então essa é uma grande diferença. Então aqui a gente tem o Colin, que é um garoto muito inteligente, ele é ótimo para desvendar pistas, super fã do Sherlock Holmes, e só que ele tem essa dificuldade enorme, que é muito característica dessa síndrome, com as emoções. As pessoas com esse tipo de particularidade, elas não conseguem definir se a pessoa que está falando está dando um sorriso sarcástico, um feliz. Elas não sabem, não entendem essas emoções. Por isso que o livro tem todas essas carinhas aqui, porque ele anda com um cartão de emoções para tentar definir o sorriso ou o olhar que as pessoas estão direcionando a ele. Então essa parte do livro, a dificuldade que ele enfrenta por ser diferente, por como as pessoas tratam ele, o preconceito, a dificuldade que as pessoas têm de entender as particularidades dele, às vezes nem conhecem o que é síndrome de Asperger. É bem complicado, ainda mais isso no ambiente escolar. A gente vê que ele sofre muito com bullying, com os professores até os familiares dele têm alguns problemas, até que aparece um ou outro professor que ajuda, e eu acho bem bacana. Isso me lembrou muito Passarinha, que é um livro que eu adorei, vou deixar o link aqui da resenha pra vocês verem. Me lembrou muito. Só que, numa outra vertente, eles colocam aqui um crime. Um dos estudantes leva uma arma pro colégio, e aí ela meio que dispara por acidente e é abandonado na cantina do colégio. E aí a polícia acha que essa arma é do valentão da escola, porque ele é o cara que tem que provavelmente seria ele, porque ele é barra pesada. Mas o Colin sabe que não foi ele, porque ele presta muita atenção nos detalhes, e aí ele vai começar a investigar e provar que não foi esse cara. E essa parte do livro eu não gostei, porque ele tem 14 anos, ele pode ser inteligentíssimo, ele pode ser super observador nos detalhes, mas colocar um menininho de 14 anos pra atravessar a cidade, pra enfrentar gangues, é muito estranho, ou pra até questionar a autoridade de policiais e investigadores. Essa parte ficou a desejar, achei muito fantasiosa. Mas ainda assim, essa aventura dele faz com que ele crie novos amigos, supere alguns laços emocionais, aprenda algumas coisas dessa parte complicada da emoção, e isso eu gostei. Só não gostei dessa parte da investigação. Então, é um livro assim para ler sem muitas expectativas e para entender que não é só emocional ou com foco na síndrome de Asperger. Ele tem aí um quê de ação e de mistério. E aí, eu li Austerlândia, que foi um livro que eu gostei muito. Ele é muito divertido e eu consigo, assim,
falando com vocês aqui, eu consigo lembrar de vários pontos falhos na história, da personalidade da mocinha, ou de alguns momentos que ela não agiu de forma sensata, ou de um final absurdo, que uma hora eu tinha certeza que ela estava determinada a fazer uma coisa, aí no outro segundo ela já fazia outra diferente. Então a história tem pontos negativos, mas o mais bacana é que ela é tão divertida, tão envolvente, rapidinha de se ler, que a gente consegue relevar esses pontos, o que me fez gostar bastante e gostar ainda mais da história. A trama gira em torno de uma moça de 33 anos, se eu não me engano, ela é solteira, e todos os relacionamentos dela foram arruinados pelo Sr. Darcy, porque ela é fã de Orgulho e Preconceito, e depois de tantas desilusões, tantos problemas, ela visualizou no Darcy o homem perfeito. Então, nenhum dos namorados dela ou dos casos chegam aos pés dele. E aí nenhum relacionamento dela dá certo. Aí ela tá aí, 33 anos, solteira, e recebe uma herança meio estranha pra ir pra uma viagem pra um lugar que finge ser o ambiente da Jane Austen. Então ela vai chegar num lugar onde ela tem que usar os vestidos rodados, tem hora do chá, não pode nem ligar pra tecnologia. Tudo é como se ela estivesse num ambiente criado pela Jane Austen. Só que é rodeado por atores que vão tentar inseri-la nesse mundo. Então é bacana, porque a gente vê assim o conflito da personagem. Porque ela tem certeza, ela sempre teve certeza que é aquele lugar que ela queria viver naquela época. Mas ela também começa a pensar, estando lá, que aquilo não é a realidade dela, que aquilo não. Que com o passar do tempo ela teve muitas expectativas e começa a dar valor ao que ela já teve e tal. Então é um processo de reconstrução de uma pessoa que tinha visualizado em Orgulho e Preconceito, em seus personagens, a perfeição, mas que precisa aprender a dar valor no que tem. E aí é bem bacana porque tem muitas mentiras, muitas descobertas ao redor disso. Então, num ponto, a gente quase consegue acreditar que aquilo que ela tá vivendo é realidade. No outro, a gente fala, gente, é ator, para de pensar isso. No outro, a gente já tá de novo torcendo para que seja real, para que ela realmente esteja vivendo naquele mundo de saias rodadas. Da mesma forma que a gente fica nesses altos e baixos, geração atual, geração antiga, era atual, era antiga e tudo mais, a personagem também. E aí tem toda essa reconstrução mesmo, dela descobrir quais são as verdadeiras coisas da vida, do que ela realmente gosta, do que ela realmente precisa. Então é bem bacana. E ela, nossa, ela faz cada atrapalhada, é muito bacana, eu adorei, eu super indico. Ainda mais pra quem é fã de Jane Austen, mas pra quem, não só pra esse tipo de leitor, pra quem gosta de chick-lit em geral, aqueles livros divertidos com as mocinhas atrapalhadas, essa é uma boa leitura. E a gente lê rapidinho também, porque o livro é bem fininho. E aí eu li Metamorfose, que é segundo livro do Protetorado da Sombrinha. O primeiro livro é Alma, os dois têm resenha no blog. Esse livro aqui, ele entrou pro desafio histórico desse mês, que era um livro que estava parado na estante. E eu adorei Alma. Alma é muito bom. Ele é um livro que envolve seres sobrenaturais, lobisomens, vampiros, fantasmas, mas também a era vitoriana, então se passa no século XIX, e só que ele tem o steampunk que fala, que ele tem um pouco mais de avanço científico do que a época teve. Então, mistura o steampunk com romance histórico com os seres sobrenaturais. Então, a união disso tudo faz um livro super inusitado e super divertido. Eu amei Alma. E aí eu demorei pra ler a continuação porque eu estava com muito medo de não gostar tanto quanto o primeiro. Mas foi muita babaquice da minha parte. O livro é incrível, tão bom quanto o primeiro. E aí aqui já tem um romance mais construído. Então tem a parte do romance, da ação, porque aqui a gente tem uma nova praga egípcia que está fazendo com que seres sobrenaturais sofram e não consigam se transformar ou utilizar seus poderes, e ela tem que investigar. E também tem a parte inglesa dos chás, dos casamentos arranjados. Então é muito bacana. Então eu sou fã dessa série, super recomendo. Eu acho muito, muito bom. E o final desse livro, gente, é tão... Ai, eu fiquei tão triste. Espero que a editora lance o terceiro logo. E aí, pra terminar o mês,
Eu li, na realidade eu passei metade do mês lendo esse livro, eu intercalei ele com outros, porque ele é mais técnico em algumas partes, então a gente demora pra ler. O Codex de Caçadores de Sombras, da Cassandra Clary e do Joshua Leves, que é o marido dela. Gente, olha que livro lindo! E vocês viram, né? Tudo com tom de azul, falei pra vocês. Eu gostei bastante desse livro, ele funciona como se ele realmente fosse o Codex dos Caçadores de Sombras. Funciona como se a Clary, enquanto ela estivesse lendo, além dos comentários, ela fizesse vários desenhos. Então a gente tem ilustrações próprias da Clary, por exemplo, essa, que representa um momento importante da história. E aí tá aqui, tem algumas ilustrações do Jace também, que ela faz super bacanas, e de outros personagens da história também. Então o livro é muito bonito, além de instrutivo e de divertido. E, gente, babem nessas imagens de instrumentos e de As Peças Infernais. Sério, pra quem é fã, tem que ter esse livro. Só que, como eu falei, ele tem algumas partes que são técnicas, então não podemos pensar que o livro é assim, aquele livro que a gente lê rapidinho. Ele tem essa parte técnica, por exemplo, quando começa a falar dos monstros ou dos rituais dos caçadores de sombra, mas ele também tem a parte divertida, então ele tem intercalado. Ele não é um livro maçante, mas ele também não é aquele tipo instantâneo, The Flash, rapidinho de ser lido. Bom, galera, essas foram as minhas leituras, os meus livros da capa azul. Espero que vocês tenham gostado. Todos os livros foram resenhados no blog, quer dizer, quase todos, Austellândia ainda não foi, mas as resenhas vão estar aqui no box de informação. E dá um joinha aí se você gostou do vídeo. Beijo, até mais, tchau!